Fala galera, tudo beleza com vocês por aí? Então é o seguinte, meu povo, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Lógico, sempre está dando continuidade, né? Não pode parar. E meu povo, na aula passada nós falamos sobre a questão das características do espaço rural brasileiro, né? Então a gente falou questão sobre a expansão da fronteira agrícola, que é algo importante a gente saber disso daí. Nós falamos também da questão da reforma agrária, né? Falamos da concentração fundiária, que inclusive essa concentração é o que leva a toda essa discussão da reforma agrária, e da expansão da fronteira agrícola, que é algo também muito importante a gente saber, né? E hoje a gente vai falar de uma diferença aqui sobre os tipos de produção, a forma de produzir, né? As formas que nós temos de produzir no campo, tá? E já de antemão, já vou adiantando para vocês aqui, que nós temos basicamente duas grandes formas. Uma forma mais avançada, uma forma onde utiliza-se a tecnologia, né, onde está relacionado com os grandes fazendeiros, e uma outra agricultura, que é uma agricultura familiar, uma agricultura com ferramentas mais arcaicas, com um trabalho mais pesado, aquele trabalho do campo que a gente conhece que é mais pesado, que não tem uso de tecnologia, então um trabalho mais braçal, né? Então eu vou colocar para vocês hoje aqui essas duas diferenças, tá bom? Então o primeiro caso é o caso do agronegócio. Acho que todos já ouviram falar desse nome, né? Agronegócio. Como é que funciona esse agronegócio? O nome já fala. É um negócio do campo, né? E por ser negócio, então, o que visa no agronegócio é a questão do lucro em si, né? A rentabilidade, o dinheiro e tudo mais. Então, qualquer ideia dos fazendeiros, assim, tem grandes porções de terras e que trabalham em prol da questão do agronegócio. Como é visar esse lucro? Então, quanto mais eles produzirem, quanto maior a sua plantação, quanto maior a sua produção, melhor vai ser para ele, porque aquilo é o que sustenta ele, né? E por conta disso, ele vai lucrar ainda mais. Então, quando a gente pega a característica do agronegócio, é óbvio que o agronegócio ele vai estar presente nas grandes fazendas, tá? Nós temos algumas exceções, tá, gente? Porque quando a gente fala de grandes fazendas, a gente pensa assim, aquela plantação de soja gigantesca, então cana-de-açúcar, aquela coisa imensa, né? Mas nós temos algumas pequenas propriedades que estão ligadas ao agronegócio também, então isso vai depender muito. Quando a gente fala de agricultura e pecuária, beleza, a gente está falando de grandes extensões de terras, ou seja, os famosos latifúndios, né? Mas só que quando a gente fala, por exemplo, da fruticultura, nós temos fazendeiros que vão plantar para colher as frutas, né? A famosa fruticultura, é um tipo de agricultura que nós temos, que ele não precisa necessariamente ter uma extensão de terra muito grande, né? Avicultura também, suinocultura, que são dos porcos, né? Então tudo isso não precisa de necessariamente uma extensão de terra gigantesca. Então, nós temos pequenas e médias propriedades também que fazem parte do agronegócio, não é somente os latifúndios, tá? Mas, na maioria das vezes, quando nós estamos na agricultura, plantação de soja, plantação de cana, de milho, café, algodão, feijão, laranja, enfim, a maioria aqui a gente está falando de grandes extensões de terras, tá? A gente está falando de latifúndios, beleza? Então, é o seguinte, a ideia do agronegócio é produzir muito, tá? Em produzir em larga escala, em grande quantidade. Mas para a gente produzir assim, gente, o que a gente precisa? É óbvio que produzindo ali toneladas e centenas de toneladas anualmente, a humanidade, né, o trabalho braçal não consegue fazer isso. Então, quando a gente pega a característica do agronegócio, é um trabalho extremamente tecnológico. Máquinas no campo, tá? Algo que é muito importante falar disso, as máquinas no campo, tá? Outra característica, a utilização dos insumos agrícolas, como, por exemplo, agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas, entre outros que são colocados aí, que é utilizado nas plantações, tá? E por que? Um negócio que é importante aqui. O grande produtor relacionado ao agronegócio, ele utiliza muito agrotóxicos e fertilizantes químicos. O camarada da agricultura familiar, ele não usa tanto assim. Tem uns que chegam até mesmo não utilizar. Por que tem essa diferença? Gente,
O grande produtor, ele tem uma plantação gigantesca. Ele não consegue dar atenção de olhar a planta, ver como é que tá, isso aqui tá meio ruim e tal. Então, a forma dele cuidar, ele vai jogar o agrotóxico, que ajuda a matar os fungos, as bactérias, as pestes e tudo mais, né? E isso vai fazer com que a planta dele fique de melhor qualidade. Melhor qualidade na questão assim, de não ter os fungos, né? De não ter os bichos comendo ali as pragas que atingem ali as plantações, tá? Já um pequeno produtor, como ele produz uma quantidade bem reduzida, quando comparado ao grande produtor, então ele consegue dar uma atenção maior para a sua plantação. Por conta disso, ele não precisa utilizar uma quantidade tão grande de agrotóxico assim. Tá? É uma utilização mais controlada e, dependendo dos casos, que tem alguns pequenos produtores que utilizam a agricultura orgânica, né? A agricultura orgânica, onde não temos ali a utilização de agrotóxicos e produtos químicos de âmbito geral, beleza? Então tem essa diferença aí, tá? Mas só que, voltando ao agronegócio, o grande produtor então precisa de tratores trabalhando, porque é muito trabalho para fazer, e ele precisa também de todos esses elementos químicos, como pesticidas, praguicidas, agrotóxicos, fertilizantes e por aí vai, tá bom? Por quê? Para acelerar o processo tanto da produção, como do plantio, quanto da colheita e por aí vai. O processo da produção, em termos gerais, ele tem que ser acelerado. Aquela famosa história da Revolução Verde, né? Eu já comentei isso com vocês até mesmo em sala. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde nada mais é do que a chegada das máquinas e dos insumos agrícolas, né? Permitindo essa maior e mais acelerada produtividade, beleza? E, gente, um negócio que é importante nós sabemos aqui sobre o agronegócio, para vocês terem ideia do tanto que tem um peso importante o agronegócio aqui no Brasil. O agronegócio, somente o agronegócio, ele gira em torno de 20 a 22, 23% do PIB brasileiro. Tá? Lembrando, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. São todas as atividades de todos os setores, né, do primeiro setor, a agricultura, a indústria, a pecuária, o extrativismo, todos os setores da economia, essas atividades que são somadas em valores, né, em bilhões e trilhões de dólares aí, que nós temos no Brasil todo, que junta isso tudo e forma o PIB do Brasil, tá? E de produtos, serviços e por aí vai. E só o agronegócio já pega uma grande fatia aí de 20% de tudo isso aí tudo. É uma fatia bem grande, viu, gente? Já teve alguns anos que ele chegou próximo de 25%. Esse 25% é um quarto de toda a produção do PIB do Brasil, tá? Fora o agronegócio, a gente tem extrativismo, né? Tem a mineração, tem turismo, tem comércio, tem serviços, então tem muitos outros setores. E só o agronegócio ocupar aí 20% já é uma quantia muito grande, beleza? E quando a gente passa para o outro lado, quando a gente fala da questão da agricultura familiar, na agricultura familiar a gente pega o processo inverso. Então como é que a gente vai fazer? Se no agronegócio tem máquinas, tem insumos agrícolas, tem um trabalho com muita tecnologia, tem um trabalho com alta produtividade, no caso da agricultura familiar vai ser diferente. Primeiro porque é o pequeno produtor. Então o pequeno produtor, é óbvio que ele não vai ter tanto dinheiro assim como o grande produtor, né? E aí ele não vai conseguir fazer manutenção em máquina, ele não vai conseguir nem mesmo comprar essa máquina. Os insumos agrícolas, ele até chega a utilizar um pouco de agrotóxicos, fertilizante para ajudar na questão da sua plantação, mas não é em larga escala como o grande produtor utiliza, beleza? Então na agricultura familiar até hoje nós temos aquele trabalho no campo relacionado àquele trabalho mais arcaico, através da foice, do machado, da pá, todo aquele trabalho feito de forma braçal, beleza? Então a gente tem que saber diferenciar essas duas questões aqui, tá? Porque de um lado, sim, nós temos a questão sobre as máquinas agrícolas no campo produzindo em alta demanda, e do outro lado nós não temos essa máquina, aquele trabalho braçal. Com isso a produção cai muito, né? A gente não consegue comparar a produção dos dois fazendeiros aqui. Aqui tem máquina, aqui não tem. Então óbvio que essa produção aqui vai ser muito maior. E um detalhe importante para a gente poder fechar essa parada aqui também,
que esse produtor aqui, o latifundiário, o grande produtor do agronegócio, ele produz para a demanda externa. A maioria dos produtos do agronegócio, gente, não fica no Brasil, atende para fora, tá? Enquanto o pequeno produtor, relacionado à agricultura familiar, ele atende a demanda do mercado interno. Ou seja, quem alimenta o mercado interno é o pequeno produtor. O grande produtor, ele vai alimentar o mercado externo. Então, aquela quantidade de soja que a gente tem no Brasil, aquela pecuária grande que a gente tem aqui no Brasil também, muita carne brasileira que é produzida aqui do agronegócio não é para atender o mercado interno, e sim para mandar para fora, manda para os Estados Unidos, manda para a Europa, manda para a China, para o Japão, entre outros países. Beleza? Então nós temos essa diferença toda aí. Para aproveitar essa questão aqui, gente, só comentar uma coisinha com vocês sobre agricultura e meio ambiente. Por quê? Hoje, muitas dessas coisas é colocado em xeque, principalmente dos grandes fazendeiros que têm uma utilização de produtos químicos exagerada nas suas plantações. Por quê? Isso tudo pode gerar, né, como alguns estudos estão mostrando de hoje em dia, pode gerar grandes e sérias consequências para a plantação e para a fauna e pela flora que ali compõe aquela região, tá? Porque vai lembrar o seguinte, gente, o agrotóxico é um elemento químico, é um produto químico que é muito forte, né? Então, quando o fazendeiro taca aquele agrotóxico na plantação, o agrotóxico não fica somente na plantação. Primeiro, uma parte vai para o ar, outra parte é penetrada no solo, uma parte, óbvio, fica ali na planta, né? na plantação. Mas só que nessa de ir para o ar, de ir para o solo, de penetrar no solo, de ir numa região ali que tem uma reserva florestal, pode ir para lá também. Isso tudo a gente está poluindo a região. Tá? Então, por conta disso, pode trazer consequências, como já aconteceu, por exemplo, de ter morte de fauna e flora da região, onde tem a utilização exagerada de agrotóxico, tá? E sem falar também que esse consumo exagerado pela parte do ser humano, a longo prazo, isso pode ser prejudicial à saúde, né? Alguns estudos hoje apontam também que certas doenças, até mesmo relacionadas com câncer e tudo mais, pode ser devido à utilização exagerada de agrotóxico, onde a humanidade, o ser humano, vai lá e ingere esse agrotóxico junto, né? Então, a longo prazo, isso pode estar ocasionando essas doenças, beleza? Só que, meu povo, para o vídeo não ficar muito comprido, vamos cortando por aqui, né? Hoje nós falamos dessa questão da diferença do agronegócio para a agricultura familiar, e numa próxima aula a gente volta fechando esse assunto e já entrando no novo conteúdo, beleza? E lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar a dúvida de vocês no grupo que eu estarei respondendo vocês, beleza? Forte abraço, meu povo, fica com Deus e até a próxima.